Minha gente, vamos decorar, né? Decorar não, rechear um bolo da minha mãe comigo. Vai ter uma festinha surpresa, minha gente, que minha mãe tá fazendo aniversário e a gente, né, resolveu fazer uma surpresinha para ela. E eu fiquei responsável, né, minha gente, para fazer o bolo. Então eu já fiz a massa ali e eu já quero pedir para vocês deixar um like, deixar um comentário aqui embaixo, minha gente, e se inscrever aqui no canal. Minha gente, deixa eu falar uma coisa com vocês, que eu tô muito feliz com esse recheio. Gente, que eu queria um bolo bem recheado e deu certo, né? Comprei a quantidade certa do recheio, minha gente. Eu peguei aqui 4 caixinhas de leite condensado, 4 caixinhas de creme de leite. Gente, haja abraço para mexer isso aqui. Minha gente, depois que eu mexi, né, ficou o ponto do brigadeiro branco, porque ali na panela como eu mostrei para vocês, só tinha ali creme de leite e leite condensado. Eu usei 4 caixinhas de creme de leite, 4 caixinhas de leite condensado, mexi muito bem até formar o ponto de recheio. E aí depois eu vim, né, com um saquinho de suco sabor maracujá. Minha gente, porque minha mãe gosta bastante do recheio de maracujá. E como é pra ela, né? É o aniversário dela. Aí eu fiz pensando nela, né? Pensando nisso, né? Aí eu peguei e fui, né? Recheei, mexi lá muito bem, esperei esfriar e já parti para o segundo passo, que é o que, minha gente? O bolo. O bolo eu fiz, um disco eu fiz ontem e o outro eu fiz hoje de manhã. E esse aqui, minha gente, eu tava pensando em partir no meio, mas o que foi que aconteceu? Achei que ia dar muito trabalho. Eu falei assim, não vou inventar de cortar no meio. Achei que a espessura tava boa, não vai ficar muito raso de recheio. Então, optei por deixar, minha gente. Então, aqui eu já vou colocar o meu recheio. Gente, esse recheio fica assim, maravilhoso, eu amei. Coloquei também leite em pó, né? Lá para mexer na hora eu botei leite em pó também, já esquecendo. E aí eu vou espalhar mesmo com a espátula, minha gente, vai ser rústico, rusticão, não tem nada aqui de confeitaria profissional não, vai ser caseirão. Aí, gente, fui espalhando, depois eu vou adicionar mais recheio aí, porque para essa quantidade de bolo, gente, eu fiz a quantidade de recheio certa, né? E é muito gostoso esse bolo. Essa massa de bolo, gente, antigamente, para eu fazer um bolo desse, eu gastava horrores de massa pronta, sabe? Só que agora eu aprendi a fazer esta massa, gente, eu fico assim, ó, abismada o quanto que ela é gostosa, o quanto que eu gasto menos que eu gastava antes com massa de bolo. Então eu usei farinha de trigo, minha gente. Então eu usei aí cacau 35% e usei farinha de trigo para fazer essa massa. Essa massa não vai ovo, gente. Então gasta menos manteiga, né? Porque se eu fizesse uma assadeira dessa com a massa tradicional aí de pão de ló não, porque pão de ló não vai margarina, mas aquelas normal, que vai ovo, leite, margarina, tudo, eu ia gastar muito mais margarina que eu usei nessa massa. E ela fica assim sensacional, porque eu cortei errado, viu, gente? Por isso que ela não cortou certinho. Mas se eu cortasse certinho ali, gente, eu não ia ter problema nenhum com a minha massa aí na hora de cortar, porque eu cortei torto mesmo. Mas se eu cortasse certinho ali, ela não ia se quebrar. E mesmo assim, ó, ela é ótima para desenformar, não fica grudando, gente. E ainda por cima, não tem problema nenhum de você ficar encarcutada com questão de solar. Gente, essa massa não fica na agonia de solar. Ai, vai solar o bolo, vai solar o bolo. Não, ela não é assim. Então eu gosto bastante de fazer ela por isso, né? Aí agora, gente, eu umedeci os meus discos de massa com leite
e leite condensado. Mas por que eu gosto de fazer isso? Quando eu vou comer o bolo, né, no mesmo dia ou um dia depois, porque, minha gente, o bolo fica azedo, viu? Ainda mais se for numa cidade muito quente, azeda o bolo com leite e leite condensado. Então, muita gente dá a opção de vocês usarem a água, né? A água com açúcar para umedecer ou guaraná. Eu nunca fiz com água com açúcar, porque eu sempre, quando eu faço, desse jeito aí, para um dia, no máximo 2. Aí depois, e aqui também não tá tão quente, e eu vou deixar na geladeira também. Ou então, se você fazer para mais dias e poder colocar na geladeira, né, para conservar, aí pode. Para não fazer aí vocês azedar o teu bolo. Depois aí tome e tacar recheio, gente, porque como eu falei com vocês, eu quero recheio nesse bolo. E aí botei bastante recheio e, gente, esse bolo ficou grande. Deu para todo mundo comer. Comeram todo mundo muito bem. Eu trouxe até para casa e, gente, só na hora de estar narrando esse vídeo aqui para vocês, eu tô com vontade de comer mais um pedaço. De tão bom que tá, tão bom que tava, tão bom que ficou. Aí, gente, depois que eu coloquei o recheio, eu venho com a outra parte de cima. Como eu falei que aqui é rusticão, gente, o meu modo de fazer não é nada profissional. E para vocês também que tá aí querendo fazer um bolinho em casa para seu filho ou para sua filha, né? E não sabe direito fazer, né, gente, o bolo, porque bolo é assim, às vezes, quando a pessoa não tem muito jeito de fazer, realmente dá um trabalhão, mas quando a pessoa já sabe, né, ou então já fica ali tentando, né, sai alguma coisa, mas eu já fui nessa época, que não saía nada, mas mesmo assim eu consegui tentando, saiu minha massa aí que não tá solando, graças a Deus, e eu consigo fazer uma estrutura de bolo, né, fazer um bolo aqui para minha filha, para minha família, que não fica tão feio, né, gente, e gostoso, fica muito gostoso. Então, depois aí que eu terminei de colocar o terceiro disco, né, eu vou umedecer aí esse último e vou acertando, gente. Por isso que é bom você fazer o ponto do seu recheio mais firminho, porque ele serve, gente, de cola aí para sua massa, de cola aí para o bolo, né? Então eu fui colocando, né, acertando, pegando ali alguns farelinhos que tinha em cima da mesa e fui acertando tudinho nas laterais. E depois aí, minha gente, outra dica que eu deixo para vocês, que eu vejo que é uma dica valiosa, é a questão do chantilly. Gente, se você for fazer o bolo recheado com chantilly, não deixe ele fora da geladeira não, viu, gente? Ele tem que ir para a geladeira, gelar, ficar geladinho, tem a quantidade certa, né, do tempo, informando na caixa do chantilly. Então, se você deixar do lado de fora, fica ruim. O chantilly não fica no ponto. Então, é outra coisa aí para quebrar a cabeça quando a gente vai fazer um bolo rústico em casa, gente. Rusticão em casa é o ponto do chantilly. Então, tem que deixar o chantilly na geladeira. Lembre, viu, de deixar o chantilly na geladeira para o ponto certo. Depois que eu aprendi que tem que deixar na geladeira para depois passar o chantilly, para você ter uma firmeza aí no seu bolo, minha gente, ficou bem melhor para mim. Então, eu antecipo tudo. Eu faço a massa de um dia para o outro. Eu faço uma massa de manhã, quando o bolo vai ser o aniversário vai ser de noite, porque isso aí é essencial, né? Fazer mais cedo a massa para você não fazer tudo quente e colocar tudo quente. Gente, não faça. Você, quando a gente tá apressado, tem esse ditado, tá apressado come cru. Eu tô falando aqui pra gente que é amador de bolo, viu, gente? Porque o meu também já saiu cada coisa feia, minha gente, porque eu não esperava. Então agora eu já sei, entendeu? Tudo no seu tempinho. Olha a diferença. Eu agora faço mais cedo minha massa, né? Faço meu recheio, espero esfriar, corto certinho, deixo na geladeira, eu deixo o tempo, no tempo certo. Aí agora dá super certo, gente. E uma questão que estava me pegando muito era da cobertura do meu bolo.
com chantilly é que eu queria segurar a batedeira na mão até que desse ponto. Eu tinha paciência, minha gente não tinha, então eu olhava assim, não vai dar no ponto, não vai dar certo. Eu ficava olhando, né? Não vai dar certo, não vai dar certo. Minha gente, hoje em dia, aprendi, monto a estrutura da batedeira e deixo lá batendo, minha gente, deixo lá, vou fazendo minhas coisas e vou olhando para ver se deu, se já deu ponto. Aí depois, quando tá perto de dar o ponto, eu vou lá, adiciono leite condensado, adiciono leite em pó e deixo mais um tempo. E aí, a temperatura certa, né, na temperatura certa, dá super certo. Um pouquinho do recheio que sobrou, né, gente? Fiquei passando por cima, acertando ali, gente. Por isso que fazer o recheio no ponto certo serve de cola, viu, gente? Se eu fizesse aqui bem ralinho, não ia dar certo. Então, por isso, também, na hora de fazer o recheio, eu deixo bem firminho para servir de cola. E, gente, aqui eu posso pegar, né, para ficar mais estruturado, acertar, né, porque tá torto, né, um lado aqui, eu pego um papel filme e vou passando por todo o bolo. Depois que eu passar o papel filme, gente, eu pego a bandeja do bolo, coloco em cima e levo para geladeira. E só vou, né, colocar o chantilly por cima depois de umas 3 horas. Aqui, gente, já tirei da geladeira e aqui já está decorado, gente, foi bem simplesinho. E espero que vocês tenham gostado. Aqui já, né, foi cortado o bolo e ficou assim sensacional. Até o próximo vídeo.